Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do Seminário de Formação Católica. Vamos então começar com uma oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te entregamos todo esse momento que vamos refletir a Tua Palavra, Senhor. Pedimos a força do Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a nossa oração geralmente é breve porque esse é um momento de formação. É um momento aqui na página de estudo, de formação. Então, a nossa oração é mais breve. Em outros momentos a gente aí grava vídeos mais voltados à oração, ok? Então nós estamos no Seminário de Formação Católica, essa é a aula 25, onde nós vamos falar sobre o creio, o sinal da nossa fé. Nós estamos aqui todas as segundas, terças e quartas, às 22 horas, ok, meus irmãos? Mas vocês podem ver todas as aulas anteriores. Não pode assistir ao vivo? Não tem problema. Você pode pegar todas as aulas anteriores. O nosso projeto é ousado. Nós vamos, aprofundar o que a gente puder da nossa fé. Tá? Então fiquem atentos. Vejam as aulas desde o início. Isso serve para a família, para as pessoas que estão começando na igreja, para as pessoas que não têm caminhada, ok? Aproveitem essa série de vídeos que é voltado mesmo a voltar à fé, a gente fortalecer a nossa fé. Convide seus amigos, sua família para acompanhar esse seminário de uma forma, de uma forma mais assim, voltada aos leigos, ok? Não é aquela forma teológica, mas uma forma mais popular. Aí a gente levar as verdades da palavra da igreja e palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos falar do creio. O creio, ele é chamado de o símbolo da fé, ou o sinal da fé. Ele reúne, ele é o signo, né? Signo não é horóscopo, tem nada a ver com horóscopo. Signo é uma palavra que significa sinal. Ele é um sinal, ele é uma marca que resume toda a nossa fé. Então, o creio mesmo, que a gente reza. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. Essa é uma oração que vem dos apóstolos, ok? E essa oração, ela resume toda a nossa fé cristã, ok? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 186, São Cirilo de Jerusalém, ele vai dizer o seguinte: São Cirilo de Jerusalém, ele viveu entre o ano 315 e 386. Então, assim, lá nos inícios do cristianismo, ok? Lá no início da igreja. Ele diz assim: o símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas, mas consiste na síntese, quer dizer, no resumo dos pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Então, meus irmãos, o creio em Deus Pai, o creio, tem um resumo de toda a nossa fé, de toda a Sagrada Escritura, da Escritura inteira, ok? Essa oração nos vem dos apóstolos, através da tradição da igreja. Então nós temos na oração do creio o resumo de toda a nossa fé. Agora, de uma forma, claro, como se fosse a semente do grão de mostarda, como ele diz. Como se fosse uma sementinha. E é preciso entender cada pedacinho dessa semente, cada célula, poderíamos dizer assim, poderíamos dizer cada átomo, poderíamos dizer cada minúsculo ponto que resume toda a nossa fé.
ok? Mas hoje nós vamos falar sobre o creio em si, sobre a fé. Para entender o creio, já que ele é o sinal da fé, o que é a fé? Né? Então, nessa primeira parte, essa palestra de hoje não vai dar para passar toda. Então, hoje é a primeira parte, amanhã é a segunda parte, tá? Vamos então entender o que é a fé, para depois a gente voltar para o sinal da fé, o signo, que é o creio. E toda a história do cristianismo, como que foi o creio, a história da igreja, a gente vai ver tudo isso, tá? Mas primeiro, o que é a fé? Vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, ele nos diz o seguinte, ele vai dizer-nos sobre a fé. Esse capítulo 11 de Hebreus é o capítulo sobre a fé, ok? Ele diz assim, a fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê, daquilo que não se vê, daquilo que você não enxerga, ok? Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar da sua morte, ele ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a ele é necessário que se creia primeiro que ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, meus irmãos, a fé é extremamente necessária para nós agradarmos a Deus. Ela é necessária. E Jesus vai dizer que sem fé nós não somos salvos. Então a fé é um dos elementos da nossa vida que nós devemos cuidar e guardar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para se chegar a Ele é preciso que se crê primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito dos acontecimentos imprevisíveis. Olha só que a palavra de Deus vai falar de Abel, de Enoque, de Noé. Também vai falar aqui de Abraão. Foi pela fé que Abraão, obedecendo pelo o apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. Foi pela fé que todos os nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-nos e saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Vejam como que a fé é a semente fundamental da vida cristã. É a semente fundamental de todos nós. Nós precisamos estar voltados a essa fé. Nós precisamos estar bem lúcidos com relação à nossa fé, defender a nossa fé dos ataques. Ok, meus irmãos? É essa oração mesmo aqui, ó, que a Zenaide falou. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Essa é a nossa oração que a gente deve fazer continuamente. Senhor, eu creio em vós, mas aumenta a minha fé. Né? Então, continua aqui o texto nos dizendo o seguinte: dizendo isto, declaravam que buscavam uma pátria, e se referisse sem aquela de onde saíram, ocasião que teriam que tornar ela. Mas não, eles aspiraram a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Então, quando eles diziam que eles eram peregrinos nessa terra, já estava lá prefigurada a questão do céu, a questão da busca, né, da metafísica, a busca de algo muito maior do que essa terra aqui. Que aqui nós somos apenas peregrinos. Peregrinos. Versículo 20. Foi inspirado pela fé que Isaac deu a Jacó e a Esaú uma bênção em vista de acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus. E aí vai dizendo como que a fé foi a base
da vida de todos os homens de Deus no Antigo Testamento. E aí ele vai continuar aqui no versículo 32. Que mais direi? Faltar-me-á o tempo se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros, devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados pela fé. Não é só milagre, não é só coisa extraordinária, não. Também no sofrimento, também na derrota, também na dor, né? Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnios e açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados, homens de que o mundo não era digno. Essa palavra é extraordinária. Homens de quem o mundo não era digno. Refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas. Quer dizer, eles não chegaram a ver Jesus. Isso é no Antigo Testamento. Porque Deus tinha para nós uma sorte melhor. Não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. E aí ele vira para nós, né? Aqui o autor de Hebreus mostra todo o panorama desses homens de Deus no Antigo Testamento. Mostra a fé inabalável, a fé forte que eles têm. E aí ele volta para nós e diz assim: desse modo, cercados como nós estamos de uma tal nuvem de testemunhas, quer dizer, uma nuvem, milhares de pessoas, milhares de mártires, milhares de homens de Deus. A gente não canta isso? O céu inteiro está rezando por ti? Pois é a igreja, né, triunfante, militante, gloriosa. A igreja toda inteira. Nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Está orando por nós lá Jefté, Sansão, Daniel, Abraão, Moisés e todos esses homens que foram torturados, foram mortos. Eles estão conosco, eles estão orando por nós, eles estão olhando para nós, porque Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Então toda essa nuvem de testemunhas está no céu cantando a glória e orando por nós aqui, igreja padecente, igreja militante, igreja que milita, igreja que guerreia. Então todo esse povo do céu, todos esses homens de Deus, no Antigo e Novo Testamento, estão unidos a nós. Por isso, cercados como estamos, de tal nuvem de testemunhas, diz aqui Hebreus 12, versículo 1, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Quer dizer, vamos nos libertar das algemas da escravidão do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com um olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele é o autor da nossa fé. E ele é o que vai consumar a nossa fé. É Jesus. Por isso a nossa vida terá essa fortaleza dos mártires, se nossos olhos estiverem fixos nele. Fixos nele. Fixos nele. Continua aqui falando de Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Veja, meus irmãos, não é hora de desanimar. Não é hora de desanimar. Não diga a minha fé pequena demais. Lembra que Jesus falou?
Se tiveres grão do tamanho de um grão de mostarda, transportarei montanhas. O que é o grão de mostarda? Do tamanho da cabeça de um alfinete, menor que a cabeça de um alfinete. O que Jesus disse isso? Que a sua fé, por mais pequenina que seja, ela tem um poder extraordinário. Sim, talvez você tenha uma fé pequena demais, que precisa crescer, que precisa orar mais, que precisa praticar mais, que precisa viver mais, que precisa rezar mais. Sim, talvez sua fé é pequenina, mas essa fé pequenina já te dá uma graça, uma grandiosa graça de Deus na sua vida. É a porta de entrada para Deus agir na sua história. Não rejeite a sua fé, por pequenina que seja. Essa oração é uma das mais perfeitas. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Quer dizer, eu creio, eu tenho fé, Senhor. Nunca diga que você não tem a fé. Eu tenho fé, Senhor, mas é pequenina. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. E ele continua aqui, o apóstolo. Olha que interessante. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Ele é curto e grosso aqui. E aí no versículo 12 ele diz: levantai, pois, vossas mãos fatigadas, cansadas, e vossos joelhos trêmulos. Quer dizer, nós que estamos cansados, abatidos, com depressão, com angústia, com problema financeiro, problema físico, doença, a morte nos rondando, não tenhamos medo. Olhemos para o autor e consumador da nossa fé, olhemos como ele sofreu as contrariedades e não nos deixemos abater pelo desânimo. Ainda não temos resistido até o sangue na luta contra o pecado. Levantai as vossas mãos cansadas e vossos joelhos trêmulos, dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Quer dizer, o claudico é os que fraquejam, é os que erram, é os que falham, é os que vacilam. Se você está nessa, meu irmão, volta. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Volta para o caminho, para onde aponta o Senhor. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. A paz e a santidade, sem elas a gente não verá Deus. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus. Não deixe a graça passar, meu irmão. E para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Meus irmãos, essa é a fé que o Senhor espera de nós. Essa é a fé no sentido aqui, claro, mostrando exemplos práticos. Eu poderia entrar aqui na parte teórica, teológica, mas eu preferi trazer de forma bem prática o que a Sagrada Escritura nos diz. No final do Evangelho de Marcos, quando Jesus está se despedindo dos discípulos e indo embora, quando Jesus vai ser assunto ao céu, o que Jesus diz aos discípulos? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos, a fé é algo fundamental. Roubem seu dinheiro, roubem, te humilhem, mas não tirem a sua fé. Não deixem tirar a sua fé. Corte o seu dedo, corte o seu braço, seja um Marte, morra, mas não deixe de ter fé. Não deixe de ter fé em Deus. Em primeiro lugar, é crer que Ele existe. O que é ter fé? Crer que Ele existe, que Deus é real. Deus não é uma teoria, Deus não é uma ideia, Deus não é uma energia, uma força. Deus é um ser vivo, vivente, é uma pessoa com quem nós nos comunicamos, que real, Deus é real, Deus está mais presente do que o ar que nós respiramos. Elma perguntou, como eu faço para ter fé? É reconhecer isso, Elma. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, porque nós fraquejamos. Lembra de Tomé? Eu não acredito, só acredito se eu aparecer aqui, tal. Aí Jesus, vem cá, ó, põe o dedo aqui.
E aí ele pôs o dedo e aí, Senhor, né? Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Ele reconheceu. Aí Jesus fala, você reconheceu porque você me viu. Bem-aventurado é aqueles que não me viram e reconheceram. Bem-aventurados somos nós, Elma, Zenaide, que não vemos com os olhos da carne, mas cremos que Deus vive e está no meio de nós. É essa a nossa fé. É isso que diz Hebreus. A fé é a certeza daquilo que não se vê. É certeza, Elma. Eu tenho certeza. Deus existe. E Ele está aqui. É essa certeza que precisa ser inabalável. O próprio Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É uma decisão, meus irmãos. Fé não vem do sentimento. Pelo amor de Deus, renuncie a isso que a gente, infelizmente, pegou isso na igreja. Na igreja não. Na igreja não, a igreja é santa. Mas na nossa cultura católica atual, moderna. Fé não é sentimento. Fé é uma decisão. Eu decidi acreditar. Existe um Deus. Eu creio na palavra do Senhor. É claro que Deus vai dar instrumentos, Deus vai dar o estudo bíblico, o estudo da teologia. Nós temos aqui as aulas, pega as aulas lá iniciais desse seminário, né? Tá aí no link, você vai ver lá a autenticidade das Sagradas Escrituras. É importante a gente conhecer, porque a nossa fé não é baseada no nada, ela é baseada em realidades concretas. A nossa fé é aliada de uma certa forma a ciência, ok? Então, meus irmãos, isso, Zenaide, começa pela decisão. A fé começa pela decisão. E aí Jesus fala, estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão a mão aos enfermos e eles ficarão curados. Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, imponham as mãos e rezai pela cura. Vocês acham que os discípulos já tinham toda a fé na cabeça, já sabia de tudo? Sabia nada. Eles foram lá, puseram as mãos e viram os milagres acontecer e voltaram alegres e dizendo, Senhor, até os demônios obedeceram a gente. Aí o que Jesus fala? Alegrai-vos antes pelo céu, porque vocês são de Deus e vocês pertencem a Deus, do que esses milagres extraordinários. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Para nós hoje, sociedade moderna, que a gente hoje só quer milagre. Senhor, eu quero milagre. Senhor, cadê meu milagre? O meu milagre, Senhor, o meu milagre. Sabe o que Jesus falou? Quando ele falou isso? Primeiro lugar, a nossa alegria tem que ser que nosso nome está escrito nos céus. Depois vem os milagres. Deus pode fazer ou não. Tem milagre que não é para acontecer. Como não foi para acontecer o milagre de tirar Jesus da cruz. Como não foi o milagre de não permitir que os apóstolos fossem martirizados. Todos os apóstolos foram martirizados, irmãos. Então nós temos as nossas cruzes. Nós temos nosso sofrimento, sim. Que não vai ter milagre. O milagre é a gente permanecer firme. Esse é o maior milagre. É isso que Jesus falou. Alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos no céu. Esse é o maior milagre, a nossa fé. Meus irmãos, a fé, o ensinamento de Jesus precisa ser transmitido. Essa fé que Jesus ensinou, né? Olha, eu ensinei para vocês, agora ide e ensinai a todas as nações. Meus irmãos, é esse o ensinamento que Jesus quer agora. Jesus quer agora que a igreja ensine a todos nós. Nós precisamos receber esse ensino. Nós precisamos receber essa palavra de Deus. Agora a missão da igreja é expandir essa fé. Em Lucas 9, versículo 26, Jesus fala, e vocês têm que anunciar. E se não anunciar, se vocês tiverem vergonha de mim, eu terei vergonha de vocês. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória. Mas aquele que lembrar de mim, eu me lembrarei dele. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que nós temos que, além de crer que Deus existe, anunciar essa fé. Anunciar. Porque como diz o apóstolo lá,
em Romanos 1, olha que interessante. Olha que maravilha é a palavra de Deus. Olha que maravilha que ele diz aqui. Romanos 1, 16 a 17. Com efeito, não me envergonho do evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é uma força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Meus irmãos, a nossa vida só existe pela fé. Nós viveremos pela fé. Nós viveremos pela fé. É isso que diz o início do catecismo aqui, ó. Quando abre o catecismo, o Papa João Paulo II quis colocar isso aqui. As palavras de Jesus, vários trechos de Jesus falando: Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Deus, nosso Salvador, quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Meus irmãos, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna, meus irmãos, é conhecer o Senhor, conhecê-lo. E a Bíblia, a palavra conhecer é intimidade, é comunhão. Por isso que fala quando os casais, eles se conheceram. É a união íntima, né? Quando o homem e a mulher se casam, já não são dois, mas uma só carne. É essa união que o Senhor quer, que sejamos um com Ele. Essa é a vida eterna. A vida eterna começa quando nós começarmos a nos unir a Deus. Deus quer que todos sejamos salvos e chegamos ao conhecimento da verdade. Conhecimento disso que Deus revela, que é a fé. Que é a fé. Meus irmãos, nós somos chamados a obedecer a essa fé também. Obediência da fé. Bem, eu vou terminar com esse trecho de Timóteo, aonde ele diz o seguinte: não, é Romanos 16. Aqui, ó. Romanos 10, versículo 9. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se com teu coração creres, deixa essa palavra cair no seu coração, meu irmão. É a última dessa noite. Presta atenção no que a palavra diz. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Por isso, meu irmão, diga comigo: eu creio, Jesus, em Ti, mas aumentai a minha fé. A Escritura diz: todo o que nele crê não será confundido. Olha que lindo isso. Versículo 11, quando estamos confusos, falta-nos a fé. Todo o que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha que lindo isso. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova.
É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Meus irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé provém da pregação. Meu irmão, esse vídeo aqui agora, te alimenta a sua fé. Um vídeo que você escuta a palavra de Deus, a doutrina, a teologia, te elucida, tira as dúvidas, tira os medos, ele fortalece a sua fé. Então, meus irmãos, é preciso haver quem pregue. E é preciso buscar o conhecimento das coisas de Deus. Lembram? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecimento, meus irmãos. Precisamos buscar conhecimento. Coisa tão, muitas vezes, demonizada em muitos ambientes. Ah, se você estudar demais, você vai ficar doido. Já ouviram falar nisso? Isso é mito. Na verdade, fica doido quem não estuda direito. Quem não estuda direito é que fica doido. Mas quanto mais se estuda, como diz Sócrates, vai dizer, só sei que nada sei. Santo Agostinho falava assim, quanto mais eu te conheço, menos sei quem tu és. Então, meus irmãos, quem mais busca a verdade, quem mais busca pela pregação, pelo ensino, pela busca do conhecimento da verdade, aprofunda a sua fé e é mais humilde. Quando você vê uma pessoa que não é tão humilde, ainda não aprofundou o suficiente a fé, ainda não estudou o suficiente. Meus irmãos, esse tema é maravilhoso, esse tema é estonteante, maravilhoso. Amanhã eu vou dar continuidade. A gente vai falar sobre o credo, como se consolidou na história da igreja. Vamos aprofundar a questão da obediência da fé. Tá bom, meus irmãos? Vamos encerrar por aqui. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Amanhã às 22 horas nós retornamos parte 2 desse vídeo. Tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aguardo vocês, meus irmãos, amanhã. Deus abençoe.